Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Estamos aqui a meditar na palavra do Senhor mais uma vez, pela oportunidade que o nosso Deus nos dá, amém? E para a nossa meditação eu quero trazer alguns versículos que está na carta de Paulo para os Romanos, capítulo 14, versículo 9. Eu não ia ministrar do 9 e 10 não, eu ia ministrar do 11 ao 13, mas porque Deus colocou no meu coração, não sei, mas vamos lá. Vamos ver o que Deus tem para nos falar nesta hora, amém? Diz assim: foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ó tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amados, para nossa condição humana, dura a palavra. Para nossa condição de homens espirituais, generalizando, né? Homens e mulheres espirituais, não carnais nem naturais, tremenda palavra, e uma palavra de despertamento, mostrando para nós que na desobediência teremos a consequência, não é verdade? E ninguém vai escapar também. Mas diz assim: foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Amados, interessante. Em uma passagem da Bíblia, agora eu não me lembro aonde, o Senhor fala que Deus não é Deus de mortos, mas de vivo. E cita a condição dele ser Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E é muito interessante pensar que o próprio Senhor Jesus fala, né? Que Paulo aqui ele está falando que o Senhor Jesus ele veio, né? Morreu e está vivo para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. E esses mortos aqui, amados, aqueles que já morreram, já partiram desta terra. Não dos mortos que infelizmente morreram a segunda morte, que é a morte do inferno, para o inferno. Ele não é mais Senhor dessas pessoas. O Senhor dessas pessoas que foram para o inferno, que vão para o inferno, porque nem Satanás ainda foi para o inferno, né? Mas essas pessoas que infelizmente já dormem no Hades, já dormem no tormento, né? Já estão no tormento, Deus não é Senhor deles porque eles já são de mortos. Mas quando ele fala morto aqui, ele não está falando da segunda morte, ele está falando só da primeira morte, que é a condição da pessoa partir desta terra e dormir no seio de Abraão. Então, Deus, o Senhor Jesus, ele é tanto o Senhor desses que estão dormindo no seio de Abraão, quanto daqueles que escolhem deixar ele ser Senhor da vida deles aqui na terra. E é muito interessante para nós no tempo de hoje, amado, a partir da pessoa de Jesus Cristo, né? Do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é deixado para nós a condição de que para nós termos a eternidade, nós precisamos reconhecer o seu Filho amado, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E assim viver nessa jornada na terra com o Senhor, Jesus sendo o Senhor da nossa vida, dormindo, né? A partir do momento que nós morremos aqui, dormimos no seio de Abraão, nós só temos essa morte diante dos olhos do homem, mas o Senhor continua sendo o Senhor nosso, desde então, da nossa escolha aqui, jornada aqui, partida aqui, dormindo no seio de Abraão, onde um dia nós seremos despertados primeiro e encontraremos com o Senhor nas nuvens, e assim todo o arrebatamento da sua igreja. Então ele fala que ele é Senhor de nossas vidas. Quando eu falo aqui Senhor de nossas vidas, é no sentido que eu escolhi, eu acredito que você que está me assistindo escolheu que Jesus seja Senhor da sua vida. Como está lá em Romanos, fizemos aquela oração baseada lá em Romanos capítulo 8. Mas talvez você que está aí me assistindo já teve um tempo de jornada com o Senhor Jesus, onde ele realmente foi Senhor da sua vida e hoje já não é mais.
Amados, o que é ser Senhor? Pelos princípios que a gente vê regendo, hoje não no Brasil nem tanto, mas em alguns países aí, a gente entende que o Senhor é aquele que tem seus escravos, aqueles que estão submissos a uma autoridade ali, mas de forma escravatura, né? E se ele é Senhor daquela pessoa, é 100%, ele não é metade, ele não é 99%. E a gente tem alguns princípios que a Bíblia mostra a respeito do servo e do seu senhor, e que ele trabalharia e viveria com ele 6 anos, e no 7º ano ele seria libertado. E se ele assim quisesse ficar, porque ele constituiu família lá vamos dizer assim, na fazenda do seu senhor, ele então seria levado diante do umbral da porta, sua orelha furada, e ele ficaria com ele pro resto de sua vida. Continuaria sendo servo pro resto da sua vida. Então, amados, não tem como Jesus ser Senhor da nossa vida, 99,98%, e 1% eu domino, e 1% o mundo domina. Não, o Senhor é 100%, e estar debaixo da autoridade do senhorio dele é por meio de sua palavra, das Sagradas Escrituras. E aí? É assim que estamos vivendo? Jesus realmente é Senhor da nossa vida? E se partirmos daqui, vamos dormir no seio de Abraão e ele vai continuar sendo o Senhor? Nós precisamos pensar e refletir nisso, amados. O mundo jaz do maligno. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas o Senhor delas é o mundo. É o seu próprio eu, o seu próprio ego. Mas olha o que ele continua nos dizendo. Mas tu por que julgas a teu irmão? A Bíblia fala para nós não julgarmos, amados, porque da mesma medida que nós julgarmos, vamos ser julgados. Da mesma medida que nós medirmos, seremos medidos. O único e verdadeiro juiz está sentado no trono, nos céus, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E um dia todos nós vamos estar perante este tribunal. Mas aqui na terra o que eu mais vejo é a atitude e a conduta do homem, como se eles fossem juiz, determinando situações e circunstâncias. Não que Deus não levantasse homens na terra como juízes, nós temos o livro de juízes na Bíblia. Nós sabemos que existem essas autoridades, juízes. Eu mesmo, quando trabalho no tribunal, eu tenho lá o juiz, né, que é a autoridade máxima dentro da tribuna. Então, ou seja, nós sabemos que existem pessoas com essa função. Mas a questão é entendermos que tipo de posição de julgamento estamos tendo. As pessoas estão julgando as pessoas como se elas fossem Deus, e estão determinando para elas céu e inferno. Não existe essa capacidade para o homem, meu amado. Existe a capacidade para o homem saber que caminho ele escolhe e vive aqui na terra, e que vai determinar o final dele quando ele partir desta vida. E aí? Como você está? Como tem sido? Qual tem sido a sua escolha? Ele diz assim: ó, tu também, por que despreza teu irmão? Amados, coisa terrível é isso, viver no meio dos irmãos. Amados, a gente vê dentro da igreja pessoas desprezando outra pelo que os olhos vê, ou porque às vezes a pessoa pecou, porque às vezes a pessoa errou, porque às vezes a pessoa falhou. E muitas vezes esse desprezo ele vem como forma de julgamento, amados. E o problema não é isso, o problema é que as pessoas elas vão propagando aquilo que elas sentem, ou aquilo que elas pensam, ou aquilo que elas sabem, de forma que outras pessoas vão se unindo a ela para julgar, para tomar essa posição aqui, na qual a Bíblia está abominando de desprezo. Eu queria entender, amados, como que pode uma pessoa... Por isso que nós temos que ficar na torre de vigia. Está lá em Abacuque capítulo 2, versículo 1. Ficarei na torre de vigia. Amados, porque eu não estou falando aqui e trazendo essa mensagem como perfeito em cumpri-la, não. Mas à medida que a gente vai meditando, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo no conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida através de sua palavra. E é difícil você, quando você tem uma conduta, uma postura, e você se depara com um irmão tratando um outro irmão de uma forma desprezível, sabe?
se quebra o princípio da palavra, gera contenda, gera confusão, e ali fica aquele ambiente de desprezo, aquele ambiente de menosprezo, aquele ambiente de julgamento, aquele ambiente de acusação. Como é que convive isso dentro da igreja? Como é que pode se acreditar que terá eternidade com o Senhor? Não se conserta. A Bíblia fala assim, olha, se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, teu dízimo aí, vai lá e resolva com ele. E depois de resolvido, volta e entregue. Eu não consigo entender. A Bíblia não está falando se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão. A Bíblia está falando se eu sei que o meu irmão tem algum sentimento, alguma coisa em relação a mim, eu tenho que ir lá e resolver logo. Sabe, amado, a Bíblia diz que quem tem muita sabedoria, tem muito conhecimento, sofre muito, e é verdade. Eu tenho tido a experiência de viver essa palavra. Por quê? Porque a gente adquire o conhecimento, a gente quer passar, as pessoas não recebem, sofrem consequências, às vezes algumas até nos procuram, olha, você falou isso, você me orientou nisso, eu não ouvi, e passei por isso, por isso, por isso. Mas outras nem assim se humilham diante de Deus, não reconhecem, continuam a sua vida. Eu queria entender, amados, igual, por exemplo, eu estava numa igreja, Deus estava fazendo a obra, Deus me usando como profeta, Deus me levando a levar a igreja a refletir numa conduta de vida. E a autoridade vem e me tira do ministério. E eu vou questionar, mas por quê? Porque a atitude que ele tomou com relação a mim estava me expondo na igreja. Porque eu não estava em pecado. Eu não estava contra a palavra do Senhor. Então não justificava tomar aquela atitude. E fui perguntar, mas por que você está tomando essa atitude? Me dá um respaldo. Não, não tem respaldo, é a minha posição. Não, então me dá uma base na Bíblia. Não, não tem base na Bíblia, é a minha posição. Eu sou eu sou pastor da igreja, eu que abri a igreja, eu que criei a igreja. Sendo juiz, amados. E o problema é que estando numa posição de juiz, julgando a minha conduta correta perante Deus, mas porque não era correta aos princípios dele. E como é que eu posso pensar que uma igreja dessa vai crescer? Como é que eu posso pensar que se não tomar uma posição diferente, essa autoridade vai ter seu ministério prosperando? E da mesma forma que essa autoridade, pessoas, isso não justifica porque é uma autoridade que tem que tomar uma posição, que tem que fazer e acontecer. Não é assim, amados. Nós não somos juiz, o verdadeiro juiz é Deus. Eu tenho que ter uma conduta respaldada na Bíblia. E se eu não tenho, o que vai acontecer? Eu vou estar pecando. Aí tomou essa atitude comigo, eu não tive mais como continuar no ministério. E as pessoas começaram a me perguntar, mas por que você saiu? Mas por que você não está? Por que o trabalho não começou? Não, porque me tirou do ministério. Mas por que te tirou? Para aquelas pessoas o questionamento veio como se eu tivesse em pecado. Ele não é juiz. Eu não sou juiz. E mesmo que eu fosse uma pessoa juiz, estudado, preparado e capacitado para exercer essa função, eu teria que julgar de acordo com as leis que regem o nosso país. Mas juiz no sentido bíblico, eu não posso ser. Mas eu posso analisar uma conduta, eu posso orientar uma pessoa com respaldo na palavra. Mas determinar a condenação ou absolvição de uma pessoa como se fosse o juiz supremo, o juiz eterno, que é Deus, não existe isso, meus amados. E é o que a gente está vendo muito aí dentro das igrejas. E pessoas feridas, machucadas, decepcionadas, frustradas, que não quer saber nem que existe igreja evangélica. Porque, infelizmente, tomaram essa posição de julgar e acabou que levou a igreja a desprezar pessoas. Eu já passei por isso, eu já vivi isso. Dessa última situação que eu vivi, eu passei por isso também. Porque pessoas que batiam no meu ombro, me tratavam bem, depois que eu saí da igreja, me desprezaram. Aí, amados, eu quero entender que igreja cristã é essa, que igreja evangélica é essa, que igreja do Senhor Jesus é essa na face da terra.
Que posição você tem tomado? Que posição você tem vivido? Jesus, ele veio como servo e falou: eu vim para servir, não para ser servido. E homens e mulheres pecadores ainda nessa terra, tomando posições e atitude mais do que o próprio Senhor Jesus, que é o Senhor da nossa vida, porque nós escolhemos que Ele seja, agindo como nem Jesus agiu. Amados, nós precisamos refletir na palavra. Ele está perguntando por que você julga teu irmão e por que também despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Amados, quando Jesus falou assim: olha, se te bater na tua face, dê a outra. E ele vai citando alguns exemplos. E quando a gente se depara com esse exemplo que o Jesus nos dá a orientação para vivermos e sermos, eu acredito, eu entendo que Jesus está falando assim: olha, eles podem fazer como você quiser, mas reaja dessa forma, porque eu vou julgar. E quando eu vier julgar, cada um vai receber aquilo na qual é merecedor da sua conduta. E a gente vai estudando aí de Gênesis e Apocalipse, nós percebemos a conduta e a pessoa recebendo pelo que era a conduta dela. E a própria palavra deixa bem claro isso para nós como entendimento. E acabamos de ler aqui, amado, olha, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Você que está julgando, você que está desprezando e sendo um pivô para que a igreja tome posição com pessoas, ou uma pessoa ou várias pessoas dentro da igreja, por causa dessa sua conduta, preste atenção, você vai estar diante do tribunal, salvo em Cristo ou não, mas você vai estar lá. Eu vou estar lá, nós vamos estar lá. Eu não consigo entender esse tipo de comportamento que o homem toma como se fosse Deus e sem amor. O problema é isso. Se eu quero trazer para a pessoa um despertamento de uma má conduta, eu tenho que ter respaldo na Bíblia e tenho que agir com ela com amor, atrair ela com amor para Cristo, mostrar: olha, você pecou, você errou, mas você vai sofrer as consequências, mas acima de tudo isso, Deus te ama. Entenda bem, foi uma escolha sua, Deus não interviu no seu livre-arbítrio. Agora eu chegar e falar: você fez isso, você agiu assim, você foi errado assim, e a sua situação é essa, e o seu final é assim. Ué, peraí, meus amados. As coisas não funcionam dessa forma. Precisamos entender que todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E da mesma forma que medimos aqui e julgamos aqui, nós vamos ser julgados lá. E aí? Aí é que vai ser complicado, porque se a sua posição foi de julgar, de medir de forma incorreta, lá em cima não será assim. E você vai receber pelo que você fez aqui na terra. Aí ele diz assim: porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, Jesus, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Amados, Satanás, seus demônios, quem já está no tormento, e quem vier a estar lá no tormento até a consumação dos séculos, como todos os que dormem e vierem a dormir e forem arrebatados para Cristo, todos nós vamos estar diante de Jesus, dobrando os joelhos e abrindo a boca e confessando que o Senhor é Deus. Todos, 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 todos. Ninguém vai escapar. Ninguém. Às vezes a gente apresenta o plano de salvação para as pessoas, como está lá em Romanos capítulo 8. Perguntamos se ela confessa Jesus. Ela fala não. E aí tem várias justificativas. O que é justificativa? Transferência de culpa. Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, eu não confesso porque eu não estou preparado. Não, eu não confesso porque eu não acredito. Não, eu não confesso porque minha religião é assim. Você não confessa aqui agora. Mas na consumação do século, você vai confessar. Eu vou confessar. Todos nós vamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor.
E aí, o confessar Jesus agora não é para atingir, não é para machucar, não é para ferir ninguém. É apresentar o plano de salvação e mostrar o caminho para a salvação. E pessoas que se dizem cristãs, a gente apresenta, elas se sentem atingidas, elas se sentem feridas, elas se sentem profanadas, lesadas quando a gente oferece. Nos tratam com agressividade, com ignorância, com rebeldia. E em alguns países estão até matando porque estão apresentando Jesus como Senhor para elas terem a vida eterna. Está aqui. Vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E quando comparecermos, dobraremos o nosso joelho diante dele e a nossa língua confessará que o Senhor é Deus. Isso vai acontecer. Agora, olha isso. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Amados, isto é fato. Está aqui. Provérbios 25:9 diz assim, ó. Se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá e resolva com ela. E não descubra o segredo de outro. Em algumas traduções diz de outrem. O que a palavra está nos dizendo a respeito disso? Se eu tive envolvido numa situação com uma pessoa e outras pessoas estiveram envolvidas comigo, junto comigo, com aquela pessoa, eu, pessoal, particularmente, vou até essa pessoa e resolvo com ela, sem justificar e sem trazer qualquer situação das outras pessoas que estavam comigo envolvidas naquilo. Eu tenho que resolver a minha condição, amados. É a minha. Se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá e resolva com ela e não descubra o segredo de outrem. Se você já teve situações envolvido outras juntos com você e você chegou para resolver, querendo limpar sua ficha, mas sujando a dos outros, não resolveu nada para Deus. Tem pessoas que vão para resolver alguma coisa que está contra alguém, que alguém contra ela. Ela quer ficar bem na fita, ela quer que a ficha dela fica limpa, sujando a ficha dos outros. Julgando para cima dos outros aquilo que ela não reconhece e que ela não assume para a vida. Isso não é conserto, isso não é resolver. Isso é se encrencar cada vez mais. A Bíblia está deixando bem claro, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Amado, se você prejudicou alguém, mas esse alguém está bem com Deus, você vai ter problema quando você chegar lá. Seja salvo em Cristo ou não, você vai ter que estar diante do tribunal e vai prestar conta. E olha, amados, o problema é que não é só o tormento eterno, tem muitas coisas que vão acontecer para quem vai passar a eternidade no inferno. Então as pessoas deixam de se humilhar, deixam de retratar, deixam de reconhecer, deixam de resolver coisas nessa vida e vão ter problema e vão levar isso para o inferno. Porque para Deus, para a eternidade com Deus, não vai não, amados. Nós precisamos entender isso. Cada um vai dar conta de si mesmo. Você está achando que você teve problema aí com seu vizinho e que você vai chegar lá no céu e vai ficar tudo bem? Não, amado. Se você não resolveu de forma passiva e bem aqui, e isso não te garantiu o céu, você vai lá pro Sheol, pro Hades. E aí? Vai terminar a sua vida dessa forma? Não vale a pena, amados. Não vale a pena. Então, por isso, pensa na sua conduta, reflita na sua conduta e mude a sua conduta. Deus quer o melhor para nós, amém? Vamos pensar nisso. A palavra está aqui para nos orientar e nos direcionar no caminho que devemos seguir, de forma a agradar a Deus, não a mim mesmo e não às pessoas. Eu agrado a Deus, Deus me reflete diante das pessoas em graça, de forma que as pessoas vão se agradar da minha pessoa. Mas eu preciso entender, eu vou estar diante do tribunal de Cristo e eu vou dar conta de mim. Eu não vou falar e nem dar conta do meu irmão. Eu vou falar, tem que falar de mim. Vai passar tudo diante de Deus. E Deus vai mostrar, sua vida foi isso, isso e isso. E está aqui a sua recompensa. Vamos pensar nisso. Amém?
que o Senhor continue falando conosco. Prega o evangelho comigo. Leve essa mensagem pelo link a quem, envia para quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E vamos pregar o evangelho do Senhor juntos, amém? Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.